Graça e paz, bom dia! Vamos para mais um Café com Deus, é bem melhor? E hoje nós vamos entrar num tema novo. Nós vamos falar da importância da hierarquia espiritual, da gente ter uma disciplina, honra em relação aos nossos pastores, aos nossos líderes, as pessoas que nos fazem cobertura espiritual, que oram por nós, que clamam aos céus pela nossa vida e que nós também devemos honrá-la com nossas orações, clamando a Deus que as fortaleça, que as guarde, para que elas continuem levando a palavra de Deus e que sejam protegidas, das setas malignas, das perseguições, que Deus continue ampliando a coragem, e a força e a resistência para que eles permaneçam firmes na condução do Evangelho ao coração dos que necessitam mais de Deus todos os dias. Vamos lá? Hoje nós vamos falar em Hebreus 13, do 7 ao 21. Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pense como eles viveram e morreram e imite-os na fé que eles tinham. Então Jesus nos ensinou muito bem como ser um líder, como conduzir a palavra do Senhor todos os dias e os seus ensinamentos para alcançar as almas que necessitam mais de Deus todos os dias. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes daquilo que Deus nos ensinou, porque o que nos liberta é a palavra, não só pelo ouvir, mas pelo buscar de Deus todos os dias. Então não sigam ensinamentos diferentes daquilo que está ministrado aqui, na palavra do Deus vivo, a palavra verdadeira que nos livra dos enganos. Nem palavras de ensinamentos diferentes e estranhos que vão tirar você do caminho certo. Então, nós devemos seguir apenas o que está na palavra de Deus e nos seus ensinamentos, para que Deus continue nos conduzindo em sabedoria, entendimento, discernimento, para que não sejamos levados pelo engano. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essa regra não têm sido ajudados por ela, porque nós devemos obedecer a Deus e não a alimentos, regras mundanas. Porque quem vai nos abençoar ou nos fazer pagar o preço pelas coisas erradas que fazemos é Deus. Toda a permissão, toda a condução é dele. Ele nunca perdeu o controle das nossas vidas. Os sacerdotes que servem no templo não têm direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o altar. Ele vai fazer uma analogia com os tempos antigos, como era feito os sacrifícios, E os sacerdotes não tinham o direito de comer desse sacrifício que era oferecido sobre o altar. Os grandes sacerdotes levavam o sangue para dentro do lugar do sacrifício, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Porque naquela época Jesus ainda não tinha vindo pagar o preço de sangue, de cruz, de Filho de Deus, unigênito, que Deus preparou para pagar o preço do pecado. Porque ele foi justo e sem pecado, limpo. E ele pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Mas antes disso, sacrifícios de animais eram apresentados para pedir a Deus pecados pelos pecados da nação naquele período.
Então, ele coloca que o sangue era levado para o lugar santíssimo, a fim de oferecer como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais eram queimados fora do acampamento. Fora do acampamento. Por isso, Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém, para, com o próprio sangue, purificar o povo dos seus pecados. Então, com o sangue de Cristo, nós fomos purificados. Nós recebemos do Deus Todo-Poderoso uma segunda chance que nós havíamos perdido com o pecado de Adão e Eva. Nós apenas morreríamos, uma morte eterna. Um só homem pecou e trouxe condenação a toda a nação, a toda a humanidade. Mas através de um único homem, o Filho de Deus, puro, santo, sem pecado, Deus nos retirou da mão do inimigo. Então nós só podemos seguir os ensinamentos deste Deus misericordioso, que nos alcançou com a tua graça, com a tua misericórdia. E nós hoje vivemos uma vida com a sabedoria de Deus, com os ensinamentos de Deus, buscando a nossa cidade santa, que é lá que é a nossa morada. Nós não somos daqui, nós não somos dessa terra, nós somos da Nova Jerusalém, do nosso Criador, onde viveremos com Cristo e Ele vai voltar para nos buscar. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos com Ele a desonra que Ele sofreu. Porque neste mundo nós não temos nenhuma cidade que irá durar para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois, a nossa Nova Jerusalém. É ela que nós estamos buscando todos os dias, a cidade santa. Jesus vai voltar para nos buscar e nós viveremos com Ele. Então vamos aprender com Jesus, nosso primeiro líder, que nos ensinou como viver em santidade, como viver mais próximo do Pai, como honrar a Deus, como honrar os profetas, como honrar os nossos pastores, que são pessoas que se preocupam com a nossa vida e principalmente com a nossa alma, com a nossa salvação. Por isso, por meio de Jesus, ofereçamos sempre louvores a Deus, porque tudo, Jesus é o nosso intercessor entre nós e Deus. Nós não temos outro, tem acesso direto. Não, Jesus pagou o preço. Ele podia ter escolhido não morrer por um monte de pecadores, mas Ele aceitou morrer por mim e por você. Ele pagou o preço, nós somos dele. Então todas as nossas orações nós devemos dizer: em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus nós te agradecemos, porque somente através dele, por meio dele, com a intercessão dele, nós alcançamos o coração de Deus. Esse louvor a Deus é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a fé no Senhor. Louvem, louvem, louvem. Ouçam louvores, louvem aos céus, louvem a Deus. Conecte a sua alma e seu espírito ao Senhor. Seja ligados nele, seja parte dele, seja membros do corpo do Senhor. Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus, louvores, amor ao próximo. Porque quem ama não faz o mal para terceiros. Quem ama não deixa de obedecer a Deus. Quem ama a Deus e obedece a Deus não faz coisas erradas nas outras áreas da sua vida, porque tem a sabedoria, a condução divina sobre a sua vida. Obedeçam aos seus líderes.
Sigam suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Muitas vezes, enquanto você dorme, seu líder está jejuando, orando, cobrindo você em oração, para que você seja guardado, livrado, protegido. Ele sabe a responsabilidade que ele tem diante de Deus, pela sua vida, pela sua alma. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho deles com alegria, eles ficarão alegres de ver que o trabalho que ele tem feito para Deus tem dado frutos, tem colhido frutos, que você é presente de Deus na vida dele, que você veio de Deus para abençoar a vida dele, assim como ele abençoa a sua vida. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, entristecido, porque dão murro em ponta de faca, joelhos dobrados, orações, jejum, e você continua do mesmo jeito. É como se ele não estivesse fazendo o trabalho como deveria. Isso gera neles tristeza, frustração. Então vamos honrar os nossos líderes, vamos ter sabedoria de Deus para enxergar os verdadeiros homens e mulheres de Deus, que Deus coloca para abençoar a sua vida. Ore por eles, clame aos céus, a Deus, pela vida dos seus líderes, dos seus pastores, dos seus missionários. E isso não vai te ajudar em nada se você não honrá-los. Vai prejudicar você e vai prejudicar os seus líderes. Continue a orar por nós. Temos certeza que a nossa consciência está limpa, pois queremos fazer o que é correto. Assim somos nós, missionários, pastores, líderes. Orem por nós. Nos alcance com as tuas orações, com seus clamores a Deus, aos céus, para que Deus continue a nos fortalecer, a nos dar resistência, força, coragem, para não nos abalarmos, para não abandonarmos os propósitos que Deus tem para a nossa vida, para alcançar outras vidas, para continuar fazendo o ID do Senhor, alcançando as almas que continuam sofrendo, que continuam perecendo por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de obedecer a Deus. E Jesus ainda pede: peço a vocês de um modo todo especial, que orem para que Deus me mande de volta a vocês. É muito emocionante saber que Jesus tem pressa para voltar, para buscar a mim e a você, para levar para a Terra Santa, onde não terá sofrimento, onde não terá lamento, onde não terá mais dor, onde nós viveremos a vida que Deus sonhou para nós desde o princípio. Uma vida eterna, onde nós beberemos a água da vida e vamos ser alimentados com alimentos que nos trazem vida eterna. Vamos conviver direto com a água da vida, com Jesus. A água viva que jorra direto do trono de Deus para a minha vida e para a sua vida. Vamos ter corpos gloriosos que Deus sonhou para nós. Então, assim, almejem, sonhem, orem por este dia. Olha que pedido maravilhoso, e peço a vocês de um modo especial. Orem para que Deus, o meu Pai, me mande de volta para vocês o mais depressa possível, porque nós temos vivido os dias tenebrosos. Nós temos visto o cumprir da palavra de Deus, das suas profecias. Israel já tem sido atacado pelo norte e pelo sul. Israel tem sido atacado de forma veemente, perseguido. Mas Israel nunca perdeu. Israel nunca foi abatido, porque Deus é com ele. Deus diz: abençoe Israel e será abençoado. Deus abençoará aquele que orar, interceder e abençoar Israel. Que ela é a terra santa, ela é a terra prometida.
Ela é a terra do agir de Deus. Deus cuida dos seus. Então, Jesus quer voltar para nós o mais depressa possível. Aceita Jesus. Leve uma vida santa pelo caminho estreito, para que nós nos encontremos na eternidade com Jesus. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus por causa da sua morte na cruz. Ele é o grande pastor do rebanho, Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor, Ele é o pastor do nosso pastor, dos nossos líderes, dos nossos missionários. Ele é o grande pastor, é Ele que nos ensina todos os dias a como devemos conduzir, a como devemos ser conduzidos. Tudo é para Ele, para Ele. Toda a honra e toda a glória e todo louvor é ao nosso Senhor. É por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada, foi selada lá na cruz. Que o Deus de paz lhe dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua boa e perfeita vontade. Então que Deus te alcance com o melhor, para que você continue fazendo a vontade dEle, para que você viva segundo a vontade dEle. E que Ele, por meio de Jesus, através de Jesus, em nome de Jesus, por meio de Jesus, faça em nós tudo o que lhe agrada. E a Cristo seja dada a glória para todo sempre. Amém? Porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Então Ele merece honra, Ele merece glória. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós hoje só temos uma segunda chance porque Ele decidiu morrer por mim e por você. Ele tinha o direito, a liberdade, o livre-arbítrio de dizer: não, Pai, essas pessoas não merecem. Faça isso mesmo, as destrua, elimine elas da face da terra. Porque chegou um certo momento que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. A maldade estava imperando de uma maneira como nós temos visto imperar hoje. Nós temos visto coisas bárbaras, o ataque à família tradicional. Família é o melhor e maior projeto de Deus. A reprodução, a criação, o amor, o vínculo que existe numa família. É isso que gera a estrutura, a base de uma sociedade. Essa união, esse vínculo, essa sensação de unidade. Os ataques aos nossos filhos. Os exemplos de coisas perversas que eles tentam colocar na cabeça dos nossos filhos todos os dias. Vamos buscar estar mais próximo de Deus para sermos livres dessas setas malignas que são lançadas sobre os nossos filhos, sobre as nossas famílias, sobre a nossa sociedade todos os dias. E vamos ser fortes, vamos ser sábios. Vamos continuar vivendo o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Vamos obedecer. Vamos cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós. Vamos fazer o ID do Senhor. Vamos fazer assim, eu alcanço a minha circunferência, a minha família, os meus colegas de trabalho, os meus vizinhos, as pessoas a quem Deus me confiar. E você faça isso também. Se cada um de nós alcançar a nossa circunferência com mais de Deus, alcançando as almas deles, a vida deles para o Senhor, nós estaremos fazendo o nosso ID. Eu não te deixo, você não me deixa. Eu te fortaleço, você me fortalece. Vamos orar uns pelos outros. Vamos de mãos dadas até o céu em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um dia abençoado em nome de Jesus. E louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Por mais esse dia de vida eterna ao qual nós ainda temos acesso. Então, ainda dá tempo. Fiquem com Deus, um forte abraço em nome de Jesus, um beijo no coração, Deus te abençoe.